né? Então, será que você consegue que o seu processo transforme essa matéria-prima, o dado, em informação em tempo hábil, né? Então, você tem que avaliar isso, porque se você concluir que o seu processo todo ele vai levar mais tempo do que a informação agrega valor para o projeto, aí o projeto tem que ser repensado. Bom, quando a gente está falando também de um projeto, você vai precisar usar alguma ferramenta, né? Alguma ferramenta que a empresa já tem, você conhece, né, os requisitos técnicos dessa ferramenta, a empresa ela já tem que tipo de arquitetura ela usa. Então, existe uma especificação disso, isso é conhecido, e essas ferramentas atendem o projeto. Outra questão, a gente está falando de projetos que vão entregar alguma coisa, né? Então, um projeto de Data Science, ele entrega alguma coisa, seja um dashboard, um painel, um relatório. E como que isso vai ser entregue? Em que tipo de dispositivo? É uma ferramenta que vai agregar, que vai entregar, por exemplo, relatórios por e-mail, em PDF, ou é um dashboard com acesso pela internet, ou você precisa disponibilizar essa informação num dispositivo mobile, né? Então, essas são outras coisas que você precisa considerar no seu projeto. Questão também importantíssima com relação a requisitos de segurança e privacidade. Então, quando a gente está falando, por exemplo, aqui eu citei o exemplo de fraude, ou qualquer dado empresarial, né, esses dados eles geralmente são sigilosos. Então, não é um dado que você pode disponibilizar publicamente. E mesmo dentro da organização, não é todo mundo que pode ter acesso a toda a informação. Então, você tem que pensar já que tipo de requisitos de segurança e privacidade o seu projeto tem e como que isso vai impactar o seu projeto. Você vai ter que tratar essa informação, você vai ter que dividir ela em grupos e, o mais importante, as ferramentas que você vai utilizar, elas suportam esses requisitos de segurança e privacidade, né? Então, é muito comum você ter dados, por exemplo, vamos falar de dados de folha de pagamento, né? Que, por exemplo, o diretor, né, a alta administração da empresa, ela pode, por exemplo, ter acesso aos salários dos funcionários, né? Já o nível de gerência, né, ou coordenação, não. Né? Então, a ferramenta tem que ser capaz de fazer essa distinção entre quem tem acesso a cada informação. Outra questão é com relação ao aspecto de infraestrutura. Então, hoje a gente tem bastante projetos de Data Science que eles estão nas nuvens, né? E isso tem que ser pensado. Eu tive um projeto, por exemplo, que teve um problema de infraestrutura, de arquitetura bastante grande. Ele era todo com arquitetura on cloud, né, na nuvem, mas havia uma diferença, uma diferença de localização física dos servidores onde estavam os dados e os servidores aonde os dados eram tratados, né, aonde ocorria o processo de extração e geração dos modelos preditivos. E isso causava uma demora nesse processo muito grande, que demorou a ser identificado, né? Que se demorou para se identificar que essa demora era em função da distância dessa diferença física dos servidores. Aí teve que se entrar em contato com o fornecedor da solução, né? E mesmo hoje, assim, a gente falando de cloud, existem muitos projetos ainda que são implementados on-premises, né? Que são... só um pouquinho, caiu aqui meu microfone.
que são colocados dentro da organização, e existem modelos híbridos também, né? Que você tem um RP que está na nuvem, você tem um Data Mart que está na nuvem, mas você carrega dados para dentro da empresa, você carrega dados on-premise e você processa esses dados. Então, você tem uma arquitetura híbrida. Mas, de qualquer modo, você tem que pensar nos requisitos técnicos, no volume de dados, no volume de processamento, né? São todas questões que você precisa pensar quando você está planejando o seu projeto. E, além dessa questão de processamento, de acesso, de volume de dados, você tem que pensar se a sua solução ela vai precisar de aspectos de tolerância à falha, né? Isso muda bastante o projeto, tanto do ponto de vista tanto do ponto de vista de custo quanto de arquitetura. Então você pode ter requisitos de tolerância à falha, de armazenamento, né? No mínimo você tem que pensar aí você tem que olhar os requisitos da capacidade de armazenamento para no mínimo 1 ano e meio, 2 anos, eu diria até 3 anos, né? Você não pode pensar para uma coisa imediata, né? Então você tem que prever já que a sua solução vai crescer em termos de armazenamento de dados, dependendo da fonte de dados, né? O crescimento disso pode ser muito grande, né? Então a gente teve um projeto, por exemplo, que coletavam dados de sensores, de equipamentos de uma linha de produção, de uma fábrica de compensado, e ninguém conseguiu prever o volume de dados que aquilo gerava, né? E, em poucas semanas, o que tinha se pensado já estava praticamente esgotado. E o que se fez nesse caso especificamente? Se fez um processo de pré-processamento dos dados on-premise dentro da empresa, e só depois uma outra camada de dados foi para dentro da solução, né? Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa que precisa ser pensado. Então, quando a gente está falando então de projetos com processamento distribuído, né? A gente está falando lá de uma solução de Hadoop, por exemplo, né? Você vai precisar ter nós, né? Para distribuir esse processamento, né? Então você tem que analisar a quantidade desses nós, a arquitetura desses nós, e estimar isso inicialmente. Taxa de transferência de dados, né? Você tem que prever se a solução ela é na nuvem, né? Qual que é a taxa de transferência, né? O streaming de dados que vão ser necessários, se sua arquitetura suporta isso. Os requisitos de disponibilidade, né? Como eu já disse, existe o requisito padrão lá que a gente chama de 5 noves, né? Que é a solução ela vai estar disponível 99,999% do tempo. Isso em 1 ano, se não me engano, representa que a solução vai estar fora do ar por 5 minutos ou 3 minutos, alguma coisa nesse sentido. E é claro, quanto maior o seu contrato, a sua SLA, o seu requisito de disponibilidade com o provedor da solução, mais caro vai ser a solução, né? Então, eu falei já que a gente pode ter partes da solução que vão ser on-premises, né, dentro da empresa, parte on-cloud. Questões de virtualização, né, quase tudo a gente tem virtualizado. E outro aspecto importante, né, é backup, né? Então, as pessoas elas têm uma falsa impressão assim que, por ser uma solução que extraiu dados e processou, isso não é tão importante. Você pode, assim, qualquer falha catastrófica, assim, digamos, você pode pegar e fazer tudo de novo, coletar os dados, gerar um modelo e processar de novo, mas só que não é simples assim, né? Então a gente está falando, por exemplo, no sistema de fraude, né? Você está falando de várias evidências que foram coletadas e geradas,
e que, inclusive, elas podem não estar mais lá, né? Você não tem garantia de que os dados transacionais de origem não foram alterados, né? Então, quando você coleta os dados, você cria um modelo, você um data mart, por exemplo, ele tem um caráter histórico, né? Ele tem um caráter temporal que no sistema transacional às vezes não tem, né? Então você não pode perder essa informação. Então você tem que considerar aí, além da disponibilidade, você ter backup disso, né? Você ter uma segurança que, caso ocorra alguma catástrofe, alguma falha, você vai conseguir recuperar essas informações. Tá?